Bom dia. Novamente, bom dia. Deixa eu pegar aqui, é um aviso que eu tenho que dar, senão eu acabo esquecendo. Eu fico tão empolgada na administração, o pessoal vai embora e aí a Marcena falou, escreve no papel, senão você vai esquecer. Ainda bem que caiu, eu já lembrei. É que toda segunda e toda terça-feira nós ficamos das 7 às 9 orando no Espírito. Só que terça-feira agora nós não estaremos aqui. Então, segunda manhã, das 7 às 9, orando no Espírito e ouvindo a palavra, ok? Mas na terça não. E no mês que vem começa a conferência online do pastor Alan Taylor. Então, aqueles que estão me ouvindo pela internet, se você quiser participar, você tem que se inscrever, é gratuito, é alan.org.br. E é só você entrar, é simples, colocar seu e-mail, uma senha e você já fica cadastrado. Agora, como nós estaremos na semana da conferência, então eu vou aproveitar a semana da conferência, na quarta-feira, dia 5, ao invés de nós termos o nosso culto normal, às 8, vou transmitir online, no telão às 7h30 da noite começa a conferência online, ok? E no domingo, dia 9, que termina, ao invés de termos a nossa reunião, mês de março, tá? Às 9h30 da manhã, a conferência é às 10 horas da manhã. Então, só para lembrar, eu vou estar colocando ali no painel, a conferência vai ser aqui, só na quarta e no domingo. Ao invés de ter o culto normal, teremos a conferência. E porque teremos a conferência transmitida também no telão, não haverá transmissão online na quarta, dia 5, e nem no dia 9, tá bom? Então, será 7h30. Então, na quarta-feira, ao invés de ser às 8, é às 7h30 e no domingo às 10, tá bom? Todos os avisos dados, glória a Deus, aleluia, não vou esquecer. Então, lembrando, terça agora não terá reunião das 7 às 9. Então, vamos orar, domingo glorioso, eu quero continuar falando sobre novo nascimento. Eu acho que é tão importante você entender o fundamento daquele que nasceu de novo. E nada melhor do que termos o próprio Jesus nos ensinando todas essas coisas. Então a gente vai começar hoje em Mateus 5, nas bem-aventuranças, ali é o início, é o princípio, é a base dos ensinamentos de Cristo. Isso é importante você entender, eu não vou ler todo o sermão, que é capítulo 5, 6 e 7, de Mateus, vou ficar mais no capítulo 5, no começo, mas é muito importante se você depois, posteriormente, ler a pregação inteira de Jesus, Mateus 5, 6 e 7. Quando ele sobe na montanha, ele começa a pregação. Quando ele desce do monte, termina a pregação. Aí você percebe que descendo do monte, lá em Mateus 8, o primeiro milagre que ele faz é daquele homem leproso que chega para ele e diz, eu posso crer que o Senhor pode me curar. Isso é tão importante porque você percebe Jesus já praticando algo que ele ensinou nos sermões, em cada princípio, em cada fala dele. Porque não basta só você dizer, aliás, você nem deveria dizer eu sou um cristão. As pessoas deveriam identificar na empresa onde você trabalha, onde você vai, que você é diferente, você é um cristão, você é uma carta lida. Ninguém tem que chegar e perguntar, você é cristão? E vão saber, você é um cristão. Do mesmo jeito que chegaram para Pedro e disseram, é impossível negar que você não esteve com Jesus. É impossível. Você parece Jesus. Por que eu digo isso? Porque nós estamos realmente no tempo do fim. E como Jesus disse, existem muitos enganos, muita doutrina errada sendo disseminada no meio da igreja. E você tem que ter o fundamento, a base. Se você não tiver a base, o fundamento bem firmado, a construção vai sofrer rachaduras no meio do caminho. Você vai se perder, você não vai... E até você entender que é a fundação que está dando problema,
Uma fundação bem feita, o edifício não racha. Se você não tiver fundamentado em você, quem você se tornou por meio de Jesus, quando nasceu de novo, vai ter rachadura. Com certeza, é que nem aqueles prédios novos, né? Às vezes eu passo pela cidade, eu vejo construções antigas e você olha, nossa, não tem uma rachadura. Aí você olha, às vezes, umas construções novas, acabou de construir, olha lá a rachadura. Meu Deus, acabou de construir o prédio. Alguma coisa não foi bem fundamentada. Pulou-se uma parte importante. Por isso que começou a ter problema aquele prédio recém-construído. Assim também a sua vida de um novo convertido. Você tem que ter o fundamento bem firmado. Você tem que entender por que é que as pessoas precisam nascer de novo. Não é ter uma religião. Jesus não veio trazer uma religião para você nem para mim. É muito importante nós entendermos que nascemos todos na família de Adão e que precisamos sair da família de Adão. Um dia eu saí da família de Adão e fui para a família de Deus. Essa transição tem que acontecer, senão não vai entrar no céu. Não é ter uma religião, é nascer de novo. E se você nasce de novo e você começa a ter um bom alimento, uma boa mamadeira, você vai crescer saudável. E você vai começar a exercitar a sua função no corpo de Cristo. Então, tudo é tudo muito conectado. Então, vamos orar nessa manhã e vamos ler o Sermão da Montanha, vamos ver os princípios, a base do reino, porque foi o próprio Jesus que fundamentou, que colocou isso para nós. Então, conhecer a pregação de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, é fundamental para todos os cristãos. Você precisa ler de maneira seguida. É uma fala só. Mateus 5, 6 e 7. É um único sermão. Ele subindo da montanha, descendo da montanha. Então vamos orar nessa manhã, agradecer ao nosso Pai. Não sei o que você está precisando, mas Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe exatamente aonde está a falha. E nós temos a pessoa do Espírito Santo conosco nessa manhã. E Ele sabe o que você está pensando agora, nesse exato momento. Então, fecha teus olhos e diga para Deus que você o ama, que você confia nele, que Ele é tudo para você. Você pode não entender uma porção de coisas, não importa. Simplesmente entenda que no tempo certo você vai descobrir e você terá a resposta. Pai, nessa manhã te damos louvor, te damos toda a honra, todo o louvor nessa manhã. O nosso coração tem muita gratidão nessa manhã, muita gratidão por tudo que o Senhor está fazendo por nós. Temos gratidão nessa manhã pela presença do Teu Espírito Santo aqui conosco. Muito obrigada pela paz, perfeita paz, maravilhosa paz que inunda o nosso coração. O Senhor não perde o controle de nada. Nós não temos medo da fornalha, nós não temos medo da cova dos leões, nós não temos medo de Golias diante de nós, porque sabemos que aquele que está conosco é maior, é maior, é maior. E nós saímos de qualquer fornalha, saímos de qualquer cova de leões, nós derrubamos todos os Golias diante de nós, porque a Tua palavra tem vida. A Tua palavra é vida para nós, a Tua palavra é a nossa vida. Não é algo vão para nós, é a nossa vida. Confiamos na Tua palavra nessa manhã, sabemos para onde estamos indo. A Tua verdade destrói as mentiras de Satanás no nosso coração.
Nessa manhã, Pai, toda essa trama maligna que combate a nossa fé seja totalmente destruída, barrada pelo poder do nome de Jesus. Nessa manhã eu tomo autoridade sobre este lugar e eu digo: toda interferência, toda operação maligna seja agora destruída. As nossas mentes são limpas, nós entendemos a palavra, nós compreendemos a palavra, nós andamos na verdade, a verdade é libertadora para nós. E tudo que estiver acontecendo aqui, Pai, todos os milagres que estarão acontecendo aqui, que esteja acontecendo ao mesmo tempo com quem estiver comigo pela internet. Toda a libertação, todo o batismo com o Espírito Santo, tudo que acontecer aqui das tuas bênçãos, elas estão atingindo, Pai, todos os meus irmãos que estão comigo pela internet, porque a tua palavra corre velozmente. E a tua palavra sara, a tua palavra é provedora, a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra batiza com o Espírito Santo. Nós cremos em ti, Pai, damos ao Senhor honra e glória neste lugar. O nosso coração é um coração de avivamento, não temos medo, o Senhor está conosco e saltamos as muralhas no poder de Jesus. Amém. Aleluia, vamos para Mateus capítulo 5 nessa manhã. Só vou repetir, amanhã reunião das 7 às 9, orando em línguas e ouvindo a palavra. Na terça, dia 25, nós não teremos a reunião das 7 às 9, ok? Só para vocês saberem. Mateus capítulo 5, versículo 1. Se você olhar com clareza a palavra, tudo começou, o reino de Deus começou a ser anunciado e chegou à terra no dia que Jesus desceu as águas do batismo. Ali começou tudo. E a pregação de Jesus era exatamente assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então é muito importante essa palavrinha arrependimento, né? Arrependimento muda tudo, muda a sua vida, muda a minha vida. E você vai perceber que logo após o batismo, logo após ele começar a anunciar arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, ele subiu na montanha com os discípulos e com uma multidão que acompanhava. E ele começou a discorrer sobre os princípios, a base, o início do reino de Deus. Ele começou a falar exatamente como que seria tudo, como nós deveríamos ser. E ali ele começa também a desenhar a nova natureza. Ele começou a anunciar que tudo seria diferente, porque teríamos uma nova natureza. Então, a base do ensino está aqui. E se você começar a perceber uma multidão e discípulos, dois grupos de pessoas. O grupo, você nessa manhã, você deve escolher estar no grupo dos discípulos e não no grupo da multidão. Porque o grupo da multidão não tem muito compromisso. Ela só quer uma coisa: ser abençoada. Ela não quer que a vida de Deus dentro dela esteja atingindo outras pessoas, porque ser discípulo é pegar a cruz e seguir a Cristo. Cruz significa morte. Discípulo não vive mais as vontades dele, é simplesmente a vontade de Deus agindo, como aconteceu com Jesus. Não vivo eu, Cristo vive em mim, Paulo disse. E Jesus disse: eu só faço as coisas que eu vi meu Pai fazendo. Não é a minha vontade, é a vontade dele em mim. É muito diferente. Na multidão não há um comprometimento, não há um compromisso. E quando você é discípulo, você reproduz exatamente aquilo que o mestre te ensinou. É uma reprodução, você faz igual, você é discípulo, você segue o mestre. Por que isso é importante nessa manhã? Porque talvez tem muitas coisas que estão meio enroscadas na sua vida
E você precisa entender que é a falta, é a falta da sua decisão. Você tem que decidir o que você deseja da sua vida. Bom, eu já entendi que a vida continua, eu já entendi que a minha vida não está nesse planeta, eu já entendi que eu sou uma forasteira aqui, eu já compreendi e já escolhi que não mais esteja vivendo a Rita, mas Cristo vivendo em mim. Eu não fico mais pensando em planos para mim, eu não fico mais planejando nada dessas coisas. Simplesmente eu tenho aprendido a ser um dia de cada vez. O mesmo Deus que proveu para mim ontem é o meu provedor hoje e será amanhã. Eu só tenho que conhecer, esse é o meu objetivo, conhecer cada vez mais o coração do meu Pai para mim. Que Ele realmente viva em mim e saia de mim e faça o que Ele quer fazer. Porque o nosso tesouro, o meu tesouro não está aqui. E o nosso galardão não é aqui na terra, é lá. Então existe toda uma eternidade para eu viver com Deus. Existe um mundo que eu não conheço, mas que eu chegarei lá. O céu não é a última parada. Existe a Nova Jerusalém. Vamos ver um pouquinho disso aqui nesse sermão, Jesus falando. Bem no começo, quando ele chega no versículo 5, ele já diz sobre você herdar uma terra. E essa herança não está nessa terra. Está em outra terra. Mas qual terra será? Nós vamos ler aqui, Mateus 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso e humilde de coração, Jesus disse que ele era. E olha só, ele começou a bem-aventurança os humildes de espírito. O que é ser manso? É ser ensinável. A pessoa que tem um coração manso é uma pessoa que pode ser ensinada. Humilde é aquele que realmente reconhece, eu não sei, Senhor. Eu preciso de ajuda. Realmente eu não sei fazer. Me ensina. Manso e humilde de coração. Você tem que olhar o seu coração nessa manhã. O seu coração é ensinável? Você é humilde? Você reconhece que você não sabe fazer? Que você precisa de Deus? É você olhar para você mesmo. Quer ver? Olha só que terra que ele fala, ó, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que serão ensinados pelo meu Pai, que serão ensinados pelo Espírito Santo, eles vão herdar uma terra. Mas de que terra ele fala? Vamos pegar 2 Pedro. Eu vou voltar para a bem-aventurança. Pega 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 10. Lá no final da Bíblia. 2 Pedro. Não, desculpa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Jesus começou já no monte dizendo, olha, se vocês forem humildes, mansos, vocês vão herdar uma nova Jerusalém celestial, uma nova terra. Já começou a dizer o prêmio, o galardão daquele que vai ser ensinado, vai se deixar ensinar por ele. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra
e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então está dizendo como vai ser tudo desfeito, o mundo será destruído, todo o universo será desfeito. Tudo vai pegar fogo, será destruído. Mas ele fez para você e para mim, para todo aquele que tiver um coração humilde e ensinável, que nascer de novo, um novo céu e uma nova terra. Então significa que o céu é só uma sala de espera. Aqueles que partiram antes de nós estão lá, aguardando o dia do Senhor, que será um dia glorioso, maravilhoso, onde todo olho verá a chegada de Cristo. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio e ninguém sabia, em silêncio, nasceu numa manjedoura. Mas na segunda vinda será muito diferente. A soar de trombetas, todo olho verá. E será realmente um grande acontecimento, envolvendo toda a terra. Então, isso nós estaremos vendo, nós estaremos participando. E a escolha é muito pessoal, é muito individual. Mas a tua escolha abençoa a sua casa, seus amigos, sua cidade. Então, nós temos que tomar a decisão, porque Jesus disse, olha, para os discípulos, vocês têm que ir, anuncie e fazer discípulos. Jesus chama os discípulos, ele quer que hajam discípulos. Não somente uma multidão seguindo a ele, mas discípulos seguindo o mestre. Porque será muito difícil Satanás barrar se você tem um bom fundamento, uma boa verdade estabelecida. Então vamos voltar lá para as bem-aventuranças. Mateus 5, continuando, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E começou a dizer, olha, porque você vai ter um fundamento diferente, porque você vai ter uma nova natureza, porque você estará representando o céu aqui na terra, o meu reino, anunciando o reino, você vai ser perseguido. Então, nós temos que entender que a perseguição está porque você tem uma verdade. O que o diabo quer destruir em você e em mim? A verdade de Deus. Porque pela verdade seremos libertos, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que o diabo quer roubar de você e de mim? A verdade, que está estabelecida no seu íntimo. E você tem que segurar firme isso. Então, todo aquele que quer viver piedosamente, Paulo diz, será o quê? Perseguido. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quando você lê o versículo 10, 11 e 12, você tem que lembrar sempre da carta de Efésios. Sempre que Paulo também falou do Sermão da Montanha, de outra maneira, na carta de Efésios, aos Efésios. Eu não vou me ater nisso nessa manhã, mas no capítulo 4 de Efésios ele começa a descrever muito disso. Só que quando você chega em Efésios 6, nós temos que nos firmar, temos uma armadura, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, quando eu estiver sendo perseguida, não é contra aquela pessoa que eu tenho que lutar.
Eu tenho que entender que a minha luta não é contra a Maria, é contra Satanás que está usando a mente da Maria para me atingir. Você tem que começar a entender isso, porque a Maria não é minha inimiga. A minha inimiga, o meu inimigo é Satanás. É esse diabo que está usando a mente que encontrou nela uma condição para me atingir. Então, por isso que Paulo fala em Romanos e em Efésios, por isso que Jesus diz para nós que nós temos que amar e não odiar. Que nós temos que andar mais uma milha, dar outra face. Se o teu inimigo tiver sede, dá a ele de beber. Tiver fome, dá de comer. Não pague o mal com o mal, mas com a prática do bem. Mas isso tem que estar impregnado em você. Você tem que entender essa mensagem. Porque senão você vai achar que você tem um monte de inimigos. Todo mundo é meu inimigo? Todo mundo me odeia? Ou quando você chega numa empresa e você começa a ser perseguido, você descobre que só você é cristão naquela empresa e você quer orar a Deus para Deus te tirar daquele tormento, daquele lugar, porque tem muita perseguição. Só que pensa comigo nessa manhã. Estamos aqui para quê? Para anunciar o Evangelho? Isso haverá perseguição? Então essa oração não é uma boa oração para você fazer para Deus. É hora de você falar, Senhor, me capacita que eu seja luz. Porque se você ler o Sermão da Montanha e continuar lendo, ele fala, vocês serão a luz do mundo, o sal da terra. Então luz se enxerga, as pessoas vão ter que, a luz destrói as trevas. Então você fique firme nesse lugar, anuncie o Evangelho, não é de boca, com o seu comportamento. Fique firme, resista ao inimigo, ele fugirá de vós. Você é forte e corajoso, você não é covarde. Os covardes não vão herdar o reino de Deus. É fácil, Senhor, quero uma empresa que todo mundo é filho de Deus. Nós somos o quê? Soldados. Já viu o soldado escolher o tipo de arma que ele vai usar? O soldado escolher aonde ele vai lutar? Tipo, não, naquela frente eu quero ir não, porque lá é meio perigoso. Eu quero ficar por aqui, ó. Aqui não tem quase tiro, aqui é mais tranquilo. Já viu algum soldado escolher aonde ele vai guerrear, que arma que ele vai usar? Não. O general tem um plano específico, ele só cumpre ordens. Nós somos soldados, cumprimos ordens, representamos o céu na terra. Nós temos uma autoridade. Comece a pensar diferente nessa manhã. Vamos ter uma boa base firmada do Evangelho na nossa vida para não ter rachaduras. Então, por isso que eu estou voltando, eu quero voltar, eu quero que você entenda o poder da salvação, a importância de nascer de novo, o que as cartas nos orientam, o que Jesus fala conosco. Vamos para a 1 Pedro, vamos voltar lá, 1 Pedro. Oh, glória! Final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Porque nós temos que entender que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, ele é a força da nossa nova natureza. Nós temos o amor de Deus implantado em nós, na nossa nova natureza. Recebemos isso dele, veio de fora. Então nós podemos amar o nosso inimigo. Nós podemos abençoar aquele que nos persegue. Nós podemos perdoar, nós podemos andar mais uma milha, nós podemos. Então você acha que como um bom cristão,
Será que é interessante você estar em um lugar e as pessoas ouvirem você falando mal de outra pessoa, você julgando outra, denegrindo, mostrando falhas, erros? Não é bom, porque nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para isso. Nós sabemos que a guerra não é contra carne e sangue. Nós somos aqueles que foram chamados para abençoar. Abençoamos as pessoas. Isso é força para você. Então vamos lá, 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. Está dizendo, olha, se você é perseguido porque você é um cristão, você é filho de Deus, você anda na verdade, isso não deve perturbar você, porque você já deve saber que todo aquele que desejar viver piedosamente nesse mundo será perseguido. Você não quer ser um pai como outro pai do mundo. Você vai ser perseguido pelos outros pais, porque você vai na contramão. Você quer ser uma mãe segundo a palavra de Deus. As outras mães vão te odiar. Porque você não vai concordar com elas, com o pensamento delas. Você vai ser perseguida. Porque dentro da sua casa tem outro tipo de critério, de fundamento. Se você não for forte e corajoso, você vai ceder. Você vai ser, na igreja, uma mãe aparentemente cristã. Mas lá no fundo, lá no mundo, seu comportamento é totalmente mundano. Você não se posiciona, porque você tem medo de ficar sozinha, sozinho. Ah, então ninguém vai convidar mais a minha filha para ir nos aniversários. Não convide. Você ensina a sua filha que isso não é importante? Festa não é importante? Importante é o reino, importante é a nossa vida eterna, importante é ser luz para o mundo e sal da terra. Isso é importante, porque eles estão indo para o inferno e você não se importa? Que as tuas amigas estão indo a galope para o inferno, sua família indo a galope para o inferno e você, ninguém sabe na sua casa que você é uma cristã. Porque você bebe como todos bebem, você fuma como todos fumam, você fala palavrão como todo mundo fala, você mente como todo mundo mente. E você passa a perna em todo mundo, tira vantagem de tudo? Então, qual a diferença entre você e o mundo? Nenhuma. Só porque você fala que você é cristão? Não é falar, é ser. É isso que nós estamos buscando. O que o diabo está roubando da igreja. O poder, a verdade. Você tem que entender o fundamento. Você não é mais como antes, você nasceu de novo. Existem critérios para você e para mim. É fácil? Não, não é fácil. Você vai descobrir que você não vai ter tantos amigos como antes. Vai descobrir que você não vai ser mais convidado como antes. Vai descobrir que de repente vai ficar só você e sua família. Nem a sua família vai querer te convidar mais. Isso não tem que ser estranho para você. Porque você não é mais como antes. Você representa o céu na terra. É outra conversa. É outro princípio. Pega Filipenses 2 comigo. Olha Paulo. A carta de Filipenses, Paulo escreveu essa carta no pior momento da vida dele. Filipenses
capítulo 2, versículo 14. Pensa você escrever uma carta no meio de esgoto da cidade, passando, quase te engolindo até o teu peito aquela água suja. E é uma carta de muito encorajamento. É nessa carta que ele fala: eu sei que tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu sei que eu posso ser exaltado, humilhado, eu não me importo, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou. Pensa você mudar toda a tua empresa, a tua fábrica, a tua cidade, teus vizinhos, pelo seu bom testemunho, pela força de Deus na sua vida. Deus não precisa de muitos. Não precisamos de... Foram 12 discípulos que mudaram o mundo. Lins não precisa de uma multidão, precisa de você e de mim, sendo uma coluna firme no meio da igreja. Para que as pessoas sejam abençoadas, para que a nossa cidade seja realmente um Éden, um jardim regado, para que as pessoas aqui nessa cidade não sofram como o mundo está sofrendo, porque existe uma igreja forte, nossa cidade é abençoada, não há doentes, não há pessoas presas, não há cadeias prendendo pessoas. Antigamente eu achava a doutrina errada, as batalhas espirituais. Já contei para vocês, tinha que cercar a cidade. Cerco de Jericó, para as muralhas caírem no 7º dia. Então você tinha que rodear a cidade. Glória a Deus que eu rodeei de carro, não foi a pé. Aleluia. Tem que lutar contra principados, potestades. Só que quando você entende a palavra de Deus, você percebe que você tem que entender Efésios capítulo 6, a carta inteira de Efésios. Que a armadura, o cinturão da verdade, isso não é uma coisa que você veste. É algo que você cresce, amadurece, que você se torna. Então, se cada pessoa na minha cidade nascer de novo, que principado, que potestade vai dominar? Nenhuma. Porque essa potestade, esse principado já foi vencido por Jesus. Todos os demônios foram vencidos, foram humilhados, despojados. Nós temos que entender que toda a raça humana veio da vontade do homem. Todo ser humano nasceu da vontade do homem. É a lei de Gênesis. Deus chegou para Adão e disse, crescei e multiplicai-vos. E olha quanta gente tem no mundo. Ele se cumpriu a palavra, crescei e multiplicai-vos. Agora, nós temos que nascer da vontade de Deus, que é o novo nascimento. É por isso que nós temos que começar a pensar corretamente. Não foi da vontade de Deus que a minha mãe tivesse 3 filhos. Foi da vontade dela e do meu pai. Agora, quando minha mãe teve os 3 filhos, Deus imediatamente agiu para nos buscar, colocou um chamado para nós, para sairmos dessa família de uma raça decadente, morta, para uma raça de vida, de verdade, nascer de novo. Não foi da vontade de Deus que a Marciana tivesse com ela, no total, 11 filhos? Foi da vontade do pai dela e da mãe dela que tiveram 11 filhos? Não foi da vontade de Deus. A gente tem que começar a colocar nome certo nas coisas certas, valores corretos. Se você não quiser ter nenhum filho, amém. Isso não é pecado, não é problema. Você não vai entristecer Deus. Você escolheu não ter filhos, amém. Qual é o problema?
Ah, eu quero ter um time de futebol. Amém? Siga em frente. Ah, não venha dizer que foi a vontade de Deus. Você teve um time de futebol, de filhos. Nós temos que largar de sermos, sabe, crianças. Conhecer a palavra, a profundidade. Como é sério a morte eterna. Como isso é grave. Ficar perdido eternamente a troco do quê? Para agradar um grupo de amigos dentro de uma sociedade? Eles estão indo para o inferno, você vai junto com eles? Ou você, que deixou de ser cego, vai guiá-los para uma vida nova, para a nova Jerusalém Celestial? Onde está a tua força? Nossa força está em Deus. Não, eu não faço isso, obrigada. Eu não penso mais assim, mas fique à vontade, meu amado. Você tem que ter ousadia, coragem, para dizer, não, não penso mais assim. Mas siga em frente. Obrigado pelo convite. Não vou mais nesse lugar. Não penso mais assim. Creio diferente. Mas fique à vontade, fique em paz. Seja forte e corajoso. Nós precisamos de soldados valentes, estamos em guerra. Os últimos dias de Satanás e da igreja na terra. Nesses últimos dias, a guerra não é só contra a tua carne, não. Por isso você tem que aprender a jejuar mais do que tudo. É tempo de jejum. Porque a guerra agora vai ser contra demônios realmente. E você tem que entender isso. Não tem mais tempo para você ficar brincando de ser cristão. Faça parte do corpo de Cristo. Tenha orgulho de pertencer à família de Deus. Congregue, se fortaleça, se posicione no reino de Deus. É isso que Paulo, que Jesus espera de você. Deus espera de mim, de você. Que sejamos vasos de honra. Ah, mas Deus está feliz com aquele que produz 30? Sim, Ele está feliz. Desde que você chegue no céu, Ele está feliz. E é bom você entender que Deus também não mata pessoas. Deus recebe pessoas. Você tem que realmente entender que Deus é amor. Que o problema nunca está em Deus, está em nós. Que não estamos andando e avançando como deveríamos. Nós temos que entender que não é a religião que salva. É Cristo o Salvador. É ter uma nova natureza. Ele fala aqui em Filipenses 2,14: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós resplandecemos como luzeiros. As pessoas têm que olhar para a sua família e falar: nossa, eu quero ter uma família igual à sua. O que você fez? Eu quero ter uma família igual à sua família. Porque a sua família é diferente. Ela resplandece. Porque você foi um bom pai, uma boa mãe. Você ensinou a verdade. Você andou na verdade. Você corrigiu o teu filho na verdade. Você viu seu filho com pensamentos de engano e você corrigiu, teve força para corrigir porque você enxerga. Você tem luz. Nós temos que começar a entender o poder dessa palavra. Olha só, versículo 16. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então pega 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios, volta um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 11. O
que nós estamos vendo nessa manhã? Que existe um fundamento que Cristo anunciou quando ele falou sobre no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, no capítulo 6, Mateus 6, ele fala: buscai em primeiro lugar o reino. Busque em primeiro lugar o meu reino. E o resto vai ser acrescentado. Então nós temos que entender que nós somos uma construção de Deus. Você é edifício de Deus. O Espírito Santo está construindo você, é por isso que é muito importante o batismo com o Espírito Santo. Que a igreja deixou de lado e colocou um monte de ativismo. Olha para a igreja de Atos. Se você nunca leu o livro de Atos, volte, leia o livro de Atos. Quer descobrir como que era a igreja primitiva? Leia o livro de Atos. E compare a igreja primitiva com a igreja de hoje. Se você tem alguma semelhança. Você acha que na igreja de Atos tinha escola para criança, salinha para criança, salinha para os idosos? Será que na igreja de Atos tinha o dia da reunião só de homens, só de mulheres? Reunião só dos jovens agora na igreja de Atos. Só você olhar. Não precisa nem me acreditar. Leia Atos. Leia as cartas de Paulo. A igreja não mudou. As pessoas mudaram. O princípio, o fundamento que Jesus colocou no Sermão da Montanha é o mesmo. Nós temos que voltar a esses princípios. Senão nunca haverá avivamento. Deus é comprometido com a palavra dele, não é comprometido com a palavra da Rita. É comprometido com a palavra dele. Deus precisa de você e de mim. Sermos fortes e corajosos. Todo mundo ouvir a palavra é a mesma. Hoje, se você não tiver um louvor bonito na igreja, ou alguma coisa que arrepie, ou apague as luzes, som, câmera, ação, flashes. Ninguém vai para a igreja? Ninguém congrega? Tem que ter bateria, senão os jovens não vão vir para a igreja? Sabia que quem ensina a palavra para o teu filho é você? É você. O seu filho é uma cópia de você. Eu sei que é difícil de aceitar isso. Mas filho copia pai. O que você fala? Onde você anda? O que você diz? Como você se comporta? Seu filho vai ser assim. Você mente? Ele vai mentir também. Você aceita engano? Ele também vai aceitar engano. Porque aceitar engano é não ir de frente muito com alguém. Bater de frente não é muito bom, filho. Finge que a gente acredita. Vamos tirar vantagem. Entende o que estou dizendo? O evangelho é mudança de caráter. É ser parecido cada vez mais com Jesus. É se firmar. Você não quer que o seu filho seja alcoólatra? Jogue fora as bebidas da tua casa. Comece a pensar o que você quer. O que você quer de verdade? Você quer ser realmente um cristão autêntico, verdadeiro? Ou você quer ser de fachada? Tudo bem, você quer ficar na multidão, siga em frente. Mas eu espero que todo mundo que esteja congregando comigo escolha ser discípulo. É por isso que eu bato firme. É por isso que eu fico firme em muitas posições. Eu não estou preocupada com números. Não pense sobre isso. Você já me conhece o suficiente há muitos anos para saber que eu não me preocupo com números. Nós temos que buscar os discípulos, treinar os discípulos, que são uma força, porque vai chegar as mudanças. Estão chegando, estamos em dores de parto. E quem é mãe, quem já teve filho, sabe que quando as contrações começam, o bebê vai nascer. E quanto mais próximo chega o nascimento do bebê, a maior contração. As dores aumentam.
O mundo vai começar a gemer muito. Os abalos vão acontecer. Os tremores vão acontecer no mundo inteiro. Não pense que terremotos não vai estar ao nosso redor. Porque o mundo inteiro será abalado. É bíblico. Nós temos que estar preparados com a verdade do Evangelho, firmada bem dentro de nós. E olha só, versículo 11 de 1 Coríntios 5. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Lembra do que Paulo disse em Efésios 6? Nossa luta não é contra carne e sangue. Do que Paulo fala aqui? Se você voltar comigo, ele está falando de doutrina errada. Expulsa o fermento maligno, expulsa do teu meio. Aquele homem é líder e ele não anda como na liderança correta, ele não tem um fundamento, ele não deve ficar na liderança. Ele está dando testemunho ruim, ele está disseminando no meio da igreja doutrina errada. Como sendo líder, ele é um fornicador. Como sendo líder, ele é um adúltero. E todo mundo sabe que ele adultera, ele está na liderança. E vocês não fazem nada? Aceitam? Ah, mas ele é tão legal, se ele for embora, metade da igreja vai embora. Metade da igreja vai embora. Não tem problema. Expulsa o fermento maligno. Expulsa a doutrina errada. Se você ler uns versículos na frente, antes desse, olha só, versículo 1 de 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E é disso que Paulo fala aqui, olha. Versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Quando você tira aquela pessoa do cargo e você conversa com ela, a igreja inteira sabe que ele foi tirado do cargo porque ele estava procedendo erradamente. A doutrina disseminada era errada. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, não tem problema. Isso é errado. Esse fermento tem que ser removido do meio da igreja? Não é que nós somos os donos da verdade, não é isso? Tem que haver um fundamento, aquela pessoa precisa ser salva. Se você não corrigi-la, não fazê-la parar, ela vai se perder para sempre. Isso não é amar a pessoa. Você tem que amar a pessoa para a salvação. Eu já perguntei para muitas pessoas que... Já passaram muitas pessoas por aqui. Pessoas que queriam cantar, talentosas. E eu perguntei a elas queriam vir aqui cantar na frente. Eram recém-convertidos, não tinham um fundamento bem estruturado. Se você me deixar cantar, aí eu não vou faltar mais na igreja. Eu preciso de alguma coisa para me prender na igreja. Então, se eu cantar, me comprometer, eu não vou faltar na reunião. Aí eu perguntei, tudo bem. Me diz por que você quer cantar lá na frente, não quer cantar com todo mundo sentado, que eu te digo porque eu não quero que você cante na frente. Me fala. Por que você quer cantar na frente? Por que você não quer cantar no banco com todo mundo? Aí eu te respondo por que é que eu não te deixo cantar na frente. Você tem que fazer a pessoa olhar o seu próprio coração. Agora eu te pergunto, ela está aqui? Não. Nós temos que entender e amar as pessoas para a salvação. Entendê-las que existe uma responsabilidade com a própria vida, que existe o caminho da vida e da morte, que aquilo que parece vida, no fim é morte. Por isso temos que ser fortes e corajosos e amar as pessoas de verdade.
ajudando-as a saltar as muralhas. Porque o nosso Pai Celestial nos ama e Ele é bom. Ele conta com você, conta comigo. Essa manhã eu quero que você entenda a importância do fundamento da salvação, dos princípios, do início da sua vida cristã. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Você precisa passar tempo orando no Espírito Santo. Fora isso, você vai ser uma presa fácil para o engano. Como que você vai ser defendido de pregadores que pregam engano? Como que você vai ser defendida ou defendido de mim se eu estiver pregando engano, se você não ora no Espírito, não lê a palavra? Tudo que eu falar, você vai achar que está certo. Mas se você ora em línguas, passa tempo orando no Espírito e lendo a palavra, o dia que eu pregar qualquer coisa errada, imediatamente vai acender um sinal vermelho dentro de você. Opa, Rita está se desviando, tem uma coisa errada. Vou lá conversar com ela. Está acontecendo. Sinal vermelho. Ela falou um pensamento muito meio fora. Não encaixa dentro da verdade. O Espírito Santo é o mestre da nova natureza. Ele é teu professor. Você tem um professor que fica com você 24 horas do dia, te corrigindo, te exortando, te fazendo andar no caminho santo, te mostrando a realidade, mostrando os teus pensamentos errados, alinhando as coisas. Então, nessa manhã, comece a pensar que precisamos voltar à prática da Igreja de Atos, aos princípios do verdadeiro Evangelho, e temos que ser fortes e corajosos e começar a investir em você mesmo, passando tempo com o Espírito Santo. Amém? A Marcena termina a reunião, aleluia. Glória a Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai, cantai, cantai ao Senhor. Aleluia. Ele que fez e faz maravilha, é Ele que fez e faz maravilhas. Aleluia, Pai, nós te amamos, Pai. Obrigada, Pai, por essa manhã maravilhosa, Pai. Manhã de paz, manhã de vitória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te glorificamos. Obrigada, Pai, por teu grande amor, Jesus. Jesus, Jesus, tu és o único, Pai, o único que é digno do nosso amor. Tu és o único que é digno, Pai, do nosso louvor, da nossa adoração. Obrigada, Pai, nós te amamos, nós te adoramos, te glorificamos. Obrigada, Pai, pelos olhos do nosso coração iluminado, Pai. Obrigada, Senhor, pelos olhos do nosso coração iluminado. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos. Obrigada, Senhor, pelo nosso entendimento aberto, que possamos conhecer o teu grande amor. Compreender, Pai, a largura, o comprimento, a altura e profundidade desse amor, Pai, desse amor maravilhoso. Nós te adoramos, nós te adoramos. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Senhor, pelos nossos entes queridos, Pai. Cada um deles, Pai, pela salvação. Obrigada, Pai, nós te adoramos, nós te adoramos. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se
a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas.